Olá, graça e paz, boa noite. É com prazer que estou aqui de novo, mais uma vez que o Senhor tem me concedido, por sua misericórdia e a ação do Espírito Santo de Deus que nos tem conduzido sempre em triunfo. Isso aí é um fato em nossas vidas. Quero dizer para vocês que é com muita alegria. Estou aqui hoje, mais uma vez, lhes trazendo uma mensagem da parte de Deus, para que nós possamos viver realmente de forma digna e aceitável. Porque assim Deus nos faz entendermos de que existe a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Não quero entrar no mérito de julgar, mas a palavra sim nos diz algo a respeito. Eu quero trazer, na verdade, uma palavra para que se possa edificar a sua vida de forma bem tranquila, com bastante transparência, para que você venha viver de forma aceitável diante do Senhor, para que nós possamos viver de forma aceitável diante do Senhor. Eu quero te encorajar todas as vezes em que for quando se há necessidade de se falar de algo que vem nos trazendo a consciência de que Deus, na verdade, se alegra daqueles que estão sempre dispostos a ouvir os seus ensinamentos, para que nos dias de hoje nós possamos viver de forma digna e, como eu já falei, e aceitável. Eu quero trazer então uma mensagem, na verdade, que traz o conhecimento de dizer a você e te perguntar: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Nós sabemos que hoje nós vivemos em meio a algumas dificuldades de entendimento bíblico, quando as pessoas confundem a graça de Deus como apenas um momento onde você vive os seus próprios dias e se esquece do que a doutrina nos tem passado, como de fato devemos viver. E eu quero te trazer então a memória que a lei de Deus é boa. A lei de Deus é boa. Porque Jesus falou: amarás a Deus como a ti, na verdade, como sendo o único Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, amarás a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Como diz a palavra, né? Primeiramente buscar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E como Jesus resumiu nesse mandamento, e disse que amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós sabemos que nos dias de hoje, Deus tem nos orientado a nos portarmos de forma onde haja o testemunho. Aí eu te pergunto: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu quero ler uma passagem bíblica a respeito de 3 personagens que eu vou relatar aqui nessa passagem, se tratando de Moisés, Miriam e Arão. Moisés estava então incumbido de trazer todas as mensagens da parte de Deus, Yahvé, assim como era conhecido, e Moisés era então o seu, vamos dizer assim, a boca, né, de Deus para aquela época. Ele transmitia todas as ordens que eram passadas para o povo por intermédio dele. Porque Deus preparou Moisés para essa ocasião. Moisés, já diz o próprio nome, tirado das águas. Então ele foi, na verdade, tirado das águas com uma finalidade. Ele teve acesso
Você vê como é que Deus trabalha. Aparentemente parece ser das formas mais absurdas, né? Mas precisou de que um hebreu entrasse no reino egípcio para que pudesse conquistar uma filha de um faraó, homem severo, um homem que desconsiderou todos os benefícios de que o próprio José havia feito na época, né, em que os seus ali se encontravam. Existia uma harmonia. Só que a preocupação desse faraó é que os hebreus estavam crescendo de forma muito rápida. A criação, na verdade, os egípcios não eram tão férteis. A fertilidade dos mesmos não era tanto quanto dos hebreus. Os hebreus, eles, por sua vez, eles procriavam muito. Homens viviam por mais de 100 anos de idade. Você tem uma ideia, porque os próprios egípcios, eles mumificavam os seus parentes, né? Os seus próprios, né? Eram mumificados para que pudesse ter a eternidade, segundo a própria, vamos dizer assim, a própria cultura deles, que de cultuar deuses. Falava a respeito, então, dessa possibilidade de viver uma eternidade naquela visão, em que eram mumificados para que pudesse conservar os corpos. E até hoje, né, são encontrados alguns desses que contam histórias de reis e de famílias tradicionais. Mas não seria esse caso. Então, Moisés, ele foi, na verdade, conduzido, né? Foi um projeto de Deus para que pudesse trazer, então, a esperança para aquele povo tão rebelde. Um povo tão rebelde que quando Moisés teve essa possibilidade, por intermédio de Deus, de tirá-los lá de dentro, mesmo assim, depois de tirar de lá, passaram dificuldades que eles já estavam passando já por serem escravos, viviam realmente debaixo de ordenanças. Aquele momento ali era um momento realmente em que eles tinham que fazer, porque caso não fizessem, eles eram açoitados, eram corrigidos e até mortos. Mas não era interesse do faraó matá-los, mas sim puni-los. E a punição era severa, às vezes ficava sem comer. E o que acontece? Mediante essa situação toda, depois desse povo ter sido tirado do Egito, ter Deus conduzidos através de um líder que conhecia e tinha acesso, tanto é que ele tirou o povo de lá por intermédio de Deus, óbvio, mas ele foi o canal de Deus para que pudesse falar aquele povo. Ele tinha acesso ao palácio, entrava e saía, porque o próprio rei, o Ramsés, ele não tinha esse desejo no coração depois que veio a Deus deixá-lo, na verdade, com o seu próprio raciocínio, porque até então o coração dele estava endurecido por Deus. Depois que veio despertar, que ele tentou ir de encontro a Moisés por uma perda, né, de seu filho. E ele enfurecido porque queria matar todos. Mas não matou, né, mano? Pelo contrário. E essa peregrinação, vamos dizer assim, desse período em que o povo ficou ali, debaixo de tudo que se refere ao o bom e o melhor, porque vinha dos céus o alimento, o maná, que é assim que eles chamaram de maná, e Deus providenciava sempre algo. Mas o povo era tão rebelde que reclamava até do que comia. E dizia que no Egito tinha carne de sobra. Deus fez com que providenciasse, então, as codornas, para que eles comessem tanta carne que chegava a sair pelo nariz. E não é diferente dos dias de hoje. Se você pensar bem, você vai ver que existe muita gente ainda nessa mesma situação, se preocupa muito mais com a comida, com a bebida, do que com a própria palavra. Eu falei sobre isso numa postagem minha anterior, sobre as questões de alimentos do povo, se preocupa mais com comida. Esquece que a comida está aqui, ó.
Está na palavra, o alimento está aqui, irmão. Vamos comer todos os dias. Comer. Digerir. Ó, aqui, ó. É uma questão de entendimento. Se você se colocar à disposição de Deus, você vai entender, os seus olhos vão ficar iluminados e você vai começar a entender e enxergar o que tem de fato. Deus para te dar. E é o maná que veio dos céus. A palavra da graça de Deus, irmãos, é algo extraordinário. Se você for vivendo a palavra, até no Velho Testamento você consegue trazer para os nossos dias de hoje. De uma forma profética, o que aconteceu antes, o que pode vir a acontecer no futuro. Que a Deus pertence, mas você vai vivendo aqui, ó, de acordo com o presente. Tenho certeza absoluta, irmãos, que tudo que está sendo acontecendo hoje no Brasil, isso é passageiro, irmãos. Isso aí é o inferno se levantando. Mas diz a palavra que o inferno ele está se levantando, mas ele está se levantando para cair. Porque Jesus venceu. Venceu o diabo. O diabo e seus anjos estão vencidos, derrotados. O que acontece às vezes, irmãos, é que o povo, ao invés de se revestir da palavra, não, fica se revestindo de lorotas, de conversinha de esquina, de palavras de redes sociais, palavras de... E pior de tudo, que são pessoas que muitas vezes transmitem o que de fato é o que está acontecendo, mas com muito mais pessimismo do que otimismo. Os que confiam no Senhor são como manticiones que não se abalam. Não se abala, irmão. A gente não pode se abalar pelo que está acontecendo hoje no mundo, porque isso é bíblico. Para de ser tão insensível. Desperta, tu que dormes. E Cristo haverá de iluminar sua mente para que você veja que tudo isso aí é bíblico. O amor de muitos se esfriarão. Por quê? Porque se aumentar a iniquidade, aumentou a iniquidade, irmãos. As pessoas trocam um momento com Deus por um prato de lentilha. Trocam. Isso é fato. Preferem muito mais dar ouvidos à voz do homem do que dar ouvido à voz de Deus. Aí vivem seus próprios dias, se lamentando pelo ocorrido, dizendo que, meu Deus, aí lembra de Deus nas horas mais difíceis, e na alegria, não vai lembrar de Deus, não? Irmão, nós temos que viver sempre com expectativa. A gente não pode viver de uma forma onde não haja esperança. Pelo contrário, tem que haver esperança, porque a esperança tem um avultado prêmio, tem um avultado galardão, que é o prêmio. Então eu quero que você entenda que não é pela força e nem pela violência, mas é pela vontade de Deus. E Deus tem nos capacitado de forma intelectual para que nós possamos viver e fazer o que está aqui na Bíblia. Se revestir da armadura de Deus, para que possa resistir aos dias maus. Feito tudo isso, fique firme, irmão, no seu propósito com Deus. Você não pode se deixar levar pelas más notícias, porque isso aí são muitas. Vivemos agora um período aí que as pessoas que vivem desse meio de sobrevivência, dentro de uma região que é turística. Búzios é uma região turística. Ela vive do que se refere até mesmo a sua renda per capita é mais focada no turismo, muito mais do que outras atividades. A rede hoteleira, em relação às pousadas, os resorts, os hostels, os meios de transporte através de embarcações, através vamos dizer assim, de atividades turísticas, Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Eu não digo nem as outras demais, porque a Macaé, por exemplo, é a questão da bacia de Campos, que abastece uma forma, porque ali em Macaé tem um porto. Então a renda é muito mais ali, os royalties do petróleo, do que outra. Macaé já foi uma região turística, hoje já não é tanto. A não ser para os lugares que são ao entorno da cidade. Existem muitos lugares lá, cachoeiras, mas em outros municípios, mas que têm acesso. Então, hoje Macaé não é mais uma cidade turística. Macaé é mais um centro
um centro de abastecimento, né? Um local que ali está instalado um porto, né? Onde tem realmente a sua renda baseada-se, então, na verdade, nos royalties do petróleo. Cabo Frio também recebe uma parte, como Maricá, e as regiões oceânicas, as regiões dos lagos, ela traz realmente a sua própria renda como sendo o turismo. Isso aí realmente é fato. Agora, se tivesse se preocupando realmente com o bem-estar de todos, não faria o que está sendo feito nos dias de hoje. Hoje, exatamente hoje, houve um movimento em Arraial do Cabo, ontem houve um movimento em Cabo Frio, tudo isso reivindicando os direitos. Eles têm os direitos, sim. Por que não? Por que a justiça não pensou antes? Podia ter deixado essas atividades de eleições para o meados do ano seguinte, 2021, podia ser em junho. Não aconteceu isso aí nessa festa da carne, que é o carnaval, que é a festa da carne. O nome carnaval é carnaval, quer dizer, que significa que é a festa da carne. Então não fizeram isso, não fizeram essa mobilização para que pudesse ser feito a partir de junho. Por que não fez isso nas eleições? Ficar 6 meses aí o cara governando, o prefeito de cada região ficasse até o período, legislando, mas com a sua função de não criar nenhuma atividade extra, né? Mas mediante ao processo eleitoral, com base no que foi, talvez de repente, acordado entre as autoridades legislativas, né? que executam as leis, e o executivo, por sua vez, também emparelhado. Mas parece que está diferente o Brasil de hoje. O Brasil está assim, vivendo parece que vivendo assim, na verdade, foram divididos em pedaços. É como se estivesse voltando do passado e fosse dividido em capitanias. Aí tem o fator Senado Federal, que são os deputados federais, os senadores, né, o Senado, a Câmara, né, dos vereadores, e o Judiciário, o Executivo. Porque o Executivo ficaria então com as mãos atadas, não podia executar nada, porque senão assim, ao executar, estaria fugindo na esfera judiciária. Aí o Judiciário não podia intervir na esfera que se tratava então do Legislativo. Então o Legislativo e o Judiciário se uniram. Qual o propósito desse Judiciário e Legislativo? É tirar todo o poder do Executivo. Então o que ele fez? Eles fizeram o quê? Tiraram o poder do Executivo, tiraram o poder, o que pudesse então o governo federal não mais atuar nessas questões de trazer alguns benefícios para os estados e para os municípios. Colocar então os municípios como independentes para tomar as suas decisões. Resumindo, o que aconteceu, irmãos? Foi uma roubalheira. Roubaram tudo. Construíram tenda, desmancharam tenda, compraram aparelhos respiratórios, que não era aquele tipo de aparelho, mas houve então a venda, a licitação. Não houve a licitação. O que acontece? É escândalo em cima de escândalo. Aí agora querem acertar, querem ajustar, depois das eleições, querem trocar a porta, porque a porta foi arrombada. Aí quer dizer, depois de ter sido arrombada a porta, aí quer botar cadeado. Aí, irmãos, isso aí é injusto. Quer dizer, quem vive então dessa renda vai ficar passando necessidade. Vai passar por privações, aí querem fechar. É nessas horas que aí eu vejo a necessidade de ter um local para que se possa, vamos dizer assim, com prevenção, com cuidado, de trazer essas pessoas para que elas possam chorar, se lamentar, mas diante de Deus, não destes homens corruptos. Ninguém tem que pedir favor a esses homens não, irmãos, porque eles vão com uma mão, mas tiram com outra. A lei tem que prevalecer sempre. É injusto eles fazerem isso com esse povo. Faça, mas de forma onde haja a fiscalização em cima.
do que está sendo feito. Se é prevenção, máscara, álcool em gel, limpeza, aglomeração, distância, distanciamento, façam isso valer. Eu vejo aí os mercados, os bancos, todo mundo aglomerado. As comunidades aí, todo mundo fazendo shows. Graças a Deus que as igrejas ainda estão abertas dentro desses lugares. Porque nos centros comerciais, igrejas foram fechadas por decisão, muitas das vezes, decisões monocráticas. E de forma a trazer até mesmo, assim, o desânimo muito grande. Porque é fato, irmãos. Por isso que aquela defesa em que Gamaliel havia feito de João e Pedro, que quando ele citou Judas e Teudas, dois homens que tentaram levantar, né, um movimento lá. Um era um movimento de rebelde, queriam se sair, né, queria tomar o governo, e a província romana queria fazer realmente como sendo, né, o cara. Então o governo foi lá e acabou com todos eles. E Teudas queria se passar por Messias, para se fazer a vontade dele própria, trazendo a glória para si mesmo, ao invés de se levar a glória a Deus. Não, ele queria porque queria abrir o Rio Jordão. Foram lá e mataram, arrancaram a cabeça e acabou. O único que foi eternizado foi Jesus, irmãos. O único para ser eternizado é Jesus. Aí ele falou, toda glória e todo louvor. João no capítulo 3 fala, que ele cresça e eu diminua. Que João Batista falou que ele cresça. E olha que antes desse capítulo, você vai ver lá os de João indo até ele, João Batista indo até ele. Senhor, a quem tu batizaste está lá fazendo batismo também. Quer dizer, aqueles que estavam ali com João não conseguiam contemplar Jesus, porque estavam, na verdade, homens ali, mas não eram homens com olhos iluminados, homens que não viam Jesus como de fato o Messias. O próprio João Batista ficou em dúvida, mandou um dos seus servos, um dos seus seguidores, né, seguidores, ir lá, os seus discípulos, ir lá perguntar se Jesus era o que haveria o que foi anunciado, que haveria de vir, que ele era realmente o Messias. Aí foi lá perguntar. Então, mas nessa passagem aqui de Números 12, Miriam e Arão começam a murmurar, a falar mal de Moisés. Começaram a criar, dizendo que por que Yahvé só fala com Moisés? Por que Yahvé só transmite para Moisés? Não seríamos nós também merecedores? Irmãos, Deus usa quem Ele quer como quer. Não é pela vontade humana, não é porque você quer que Deus te use. Deus usa quem Ele quer. Se tu és um instrumento de Deus, lembra-se que se tu és um instrumento de Deus, tu tem que trazer boas novas. Tem que trazer, sim, a advertência. Tem que admoestar, tem que ensinar, tem que educar, tem que fazer tudo que manda a palavra. Mas desde que você seja realmente conduzido por Deus a fazer isso. Caso contrário, vai ser só carne. Então, o que aconteceu com Miriam e Moisés? Miriam, melhor dizendo. Olha aqui, ó. Começaram a murmurar contra Moisés, Miriam e Arão. Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. Já começou por aí, se metendo numa região que não é deles. E assim questionavam. Falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso? Ora, Moisés era um homem muito paciente. Muito paciente. E o mais humilde dos homens da sua época. O mais humilde dos homens da sua época. Você imagina como eram os homens daquela época. Arrogante, prepotente. Moisés chegou lá para poder separar a briga de dois da mesma
da mesma nacionalidade, da mesma região. Eles não foram acusar, um deles não foi acusar Moisés. Ah, tu quer ser juiz, de nós, quer fazer o mesmo que você fez com aquele soldado egípcio, que você o matou. E assim acontece nos dias de hoje. As pessoas duvidam, irmãos. Duvidam do que Deus tem feito. Deus não olha o homem segundo a sua aparência, não, irmãos. Eu posso não ter, talvez de repente, uma educação, uma formação em teologia. Eu não sou um teólogo, não, irmãos. Não sou teólogo, não tenho formação acadêmica, tenho o meu ensino fundamental, busco conhecimento na área da qual eu me coloco à disposição. Tenho, assim, projetos para o futuro, e um futuro muito próximo, e um futuro que eu tenho que me aperfeiçoar. Iniciei e fiz, e concluí um básico em teologia, busquei entendimento para isso, estou ainda a concluir alguns, por sua vez também, por se tratar de curso online, não é a mesma coisa que o presencial, né, irmãos? É muito resumido. E é complicado. Tem hora que a gente pega até mesmo a vontade. Já tem um bom tempo já devido a essa pandemia aí, que eu não estou nem entrando mais no curso online, por não ter realmente vamos dizer assim, o interagir. É muito diferente, irmãos. Olha, é muito diferente. Então Moisés aqui, por ser um homem muito calmo, tranquilo, ficou tranquilo quanto a isso, não se preocupou em nada. Vamos dizer assim, entregou na mão de Deus, de Yahvé. E a resposta do Senhor. Vamos ver a resposta de Deus. Subitamente disse Yahvé a Moisés, Arão e a Miriam: vende todos os três à tenda do encontro. Chamou em particular. E todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé, Deus: ouve, pois, as minhas palavras, diz Yahvé. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa, de minha casa. Com ele converso face a face. Deus conversava com Moisés face a face, ou seja, fazendo as palavras dele fluírem através de Moisés, e Moisés via. A palavra você diz aqui, com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar com meu servo Moisés? Irmãos, quando alguém, por Deus, é usado, e esta pessoa, para quem ele foi falar a respeito de um algo da parte de Deus, se ele vier a ignorar, ele não está ignorando a pessoa a quem deu a ele a mensagem, não está ignorando é a Deus. Foi Deus. Ignoraste a Deus e não a quem você imaginava ter ignorado. Talvez porque Moisés era uma pessoa muito simples, muito humilde. E Arão, porque já era uma pessoa já bem instruída no meio do povo, que tinha conhecimento com todos. Miriam também, por ser uma mulher também muito focada no que fazia. Então ela tinha essa proximidade com muitos que estavam ali. Então a ira de Yahvé, de Deus, se inflamou contra eles. E eles os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então Arão
rogou a Moisés: ai, meu Senhor, falava mal de Moisés junto com sua irmã. Depois de que ocorreu, aí ele vem tentar justificar o erro. Aí ele fala: então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Primeira coisa, irmãos, que ele reconheceu que errou. Ele reconheceu. E hoje, irmãos, o que tem de homens letrados, homens que deveriam se portar como tal, com humildade, com reconhecimento: errei, Senhor, errei. Me encurvo diante de Ti porque eu errei. Irmãos, todos nós somos capazes, não por nós mesmos, mas Deus nos capacita para termos entendimento, para saber onde nós erramos, para que nós não tenhamos que cometer de novo esses erros. Eu sei que os erros são coisas que nos trazem consequências na própria condição humana. Isso aqui, ó, carne. Então nós temos que se submeter a Deus para resistir a essa carne, para que o mal fuja de nós, porque o inimigo só pode agir, irmãos, é aqui, nos sentimentos pervertidos da nossa natureza humana. Porque enquanto estivermos na carne, estamos ausentes do Senhor. Então eu não quero ficar na carne, eu quero ficar e andar em espírito. Eu sei que a luta é terrível, irmãos, mas o Senhor tem nos fortalecido e nos mostrado realmente que nós não somos capazes por nós mesmos. Quem nos capacita é Deus. Então, Moisés, então, nesse estado que aqui estava, depois de ter ouvido os irmãos se lamentar pelo que havia feito e se arrepender pelo que havia feito, Moisés então viu que existia sinceridade no que o irmão pedia. Suplico, diz Arão, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou a ele, digna de te dar-lhe a cura, eu te peço misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja por quanto segregada por 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Assim, sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram e acompanharam o deserto de Parã. Então você vê que precisou de que Miriam fosse retirada do meio deles, para que pudesse ser submetida a uma correção. Eu quero dizer para você nesses dias de hoje: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também não é dizer que com isso você venha pegar atalhos para que você venha trazer consequências pela sua desobediência. Lembra que Miriam e Arão estavam ali reclamando, conversando entre eles, porque Moisés já havia se casado com uma mulher, e que essa mulher, por se tratar de uma mulher, na verdade não seria diferente, né, das demais. E ela, a Zípora, né, por sua vez, sendo uma mulher, filha de um homem que acolheu Moisés no momento em que ele mais precisava, Deus o conduziu até este poço, e neste poço então houve um encontro entre duas pessoas, e ali houve então a ação de Moisés, por Moisés ser um homem que tinha a sua própria condição, né? Ele era um homem instruído nas artes, na verdade a arte que eu me refiro é saber lutar com espadas e lanças. Ele era um homem guerreiro, era um soldado, ele foi criado assim dessa forma, então ele teve uma atitude, e essa atitude afugentou os que ali estavam a tentar intimidar as filhas de Jetro. E o que aconteceu? Nessa situação em que Miriam e Arão, nesse momento, eles começando entre eles a murmurar a respeito
do que Moisés havia feito, Deus ouviu, irmãos. E olha, irmão, quando você está aí a falar de algo, de alguém a quem Deus ungiu, não é ser ungido como Saul foi, não, irmãos. Porque aquelas questões de Saul, em que ele foi ungido, porque era tradição, a unção. O rei tinha que ser ungido pelo profeta para que pudesse o povo ver que de fato ele era o rei, que eles haviam tanto pedido. Queriam, na verdade, um rei. Deus permitiu, então, que eles escolhessem o rei deles. Ele escolheu, então, o rei Saul. E logo depois aconteceu o que aconteceu com ele. Então você vê, por quê? Porque ele perdeu todo o foco. Não era, irmãos, um homem escolhido por Deus. Não era um homem escolhido pelo povo, pelo homem. E as nossas escolhas, elas refletem muito no nosso futuro. Por isso que eu estou aqui, assim, demonstrando a minha indignação sobre esse ato de tirar a liberdade das pessoas de poderem ter o seu sustento. Porque nenhum desses homens, nenhum desses magistrados haverão de se mobilizar para dar a essas famílias recursos financeiros. Mas o Senhor está se encarregando de tudo. Eu creio que isso aí, irmãos, é uma coisa momentânea para que haja mais empatia, haja mais amor ao próximo, haja mais proximidade das pessoas, principalmente os carentes. Mas a carência, irmão, não é só apenas de alimento, não. É a carência de ter alguém para motivá-los. Porque ninguém vai conseguir nada, irmão, deitado. Ninguém vai conseguir nada prostrado, não, irmão. Como a gente passa pelas ruas, vê as pessoas ali, as pessoas com vigor físico, nós olhamos assim e vimos pessoas deitadas em colchões, casais, às vezes, ali deitados, às vezes muitos também sem perspectiva. Eu tive um momento aqui de acolher numa necessidade e eu sabia que o que eu estava fazendo não era para que eu pudesse me gloriar. Estou citando apenas como exemplo. Eu sabia que depois que tivesse essa pessoa chegado até mim apresentando as suas mazelas, eu usando da palavra com sabedoria, e depois ele me veio pedir algo, eu ajudei, e ele no compromisso de voltar, depois eu nem me preocupei com isso, porque o que foi feito, foi feito. Dado não foi feito de forma onde eu tivesse que esperar algo. Nunca mais vi. Então a minha direita fez e a minha esquerda vê. Eu estou citando isso agora depois de um bom tempo, tá, irmãos? Não quero ser injusto. Mas é verdade, é fato. Então o que nós vivemos nos dias de hoje é que as pessoas, às vezes, por situações assim, de forma que você vê, você na verdade não sabe o problema. Eu tive, assim, vamos dizer assim, o prazer, em termos, de poder conhecer um rapaz em que ele faz, ele é um artesão, ele transforma essas latinhas de refrigerante, de alumínio, ele constrói objetos, tipo assim, carros importados, com tamanha perfeição, motos importadas, com tamanha perfeição, objetos, coisa mais linda, mas totalmente dependente do álcool. Fui até ele, eu conversei, ele falou que estava ali talvez, por uma opção dele mesmo. Se entregou totalmente à bebida. Não o vejo mais pela região, não sei o que aconteceu. Tentei buscar através de contato também, para que pudesse oferecer o acolhimento, mas depois disso eu não o vi mais. Rapaz, o cidadão era um mestre na arte de fazer, um artesão, muito bonito. Então eu fiquei muito feliz, porque eu vi, e ao mesmo tempo triste, pelo que eu fiquei sabendo, que ele era totalmente dependente da bebida e fazia tudo para poder beber.
Beber, comer e dormir, beber, comer e dormir. Não tinha nenhuma perspectiva de esperança até então. Quando eu fui tentar ver se conseguia ajudá-lo, não achei mais e não vejo mais há um bom tempo. Não vejo mais. Queira eu que ele esteja bem, em nome de Jesus. O que acontece, irmãos, que eu quero dizer para vocês, posso todas as coisas sim, naquele que fortalece sim, mas diante das situações que nós vivemos hoje, a graça de Deus ela foi mal interpretada por alguns. A graça de Deus não te dá o direito de você usar dela como libertinagem. Não dá o direito de você usar dela como sendo meios para que você venha se ocultar, se esconder, porque não adianta, irmãos, Deus vai nos revelar. E haverá de Deus nos revelar a nós mesmos. Irmãos, eu tenho vergonha de mim mesmo em horas em que eu estou aqui, nesse corpo. Eu tenho vergonha. Porque tem coisas que a gente faz, não é porque a gente quer fazer não, irmãos, porque o mal é tão contido nessa bendita carne, como dizer assim, né? Que na verdade cada um sabe da sua. Então eu quero dizer que você seja na sua carne bendita, ou nem muito menos eu. Eu não quero ser na minha carne bendita não, porque isso aqui é apenas uma capa. A realidade está dentro de nós. Somos o que somos, o que está aqui dentro. Se o homem exterior se corrompeu, o interior, contudo, se renova. Então a transformação é de glória em glória. Então Miriam estava aqui junto com seu irmão Arão, se levantando contra Moisés, um líder, criando um ambiente desfavorável a eles mesmos. E ela foi acometida de quê? De uma doença de pele, lepra. Ficou 7 dias para poder se posicionar. E só saiu dali o povo depois que ela voltou para o arraial. Você vê o processo que ela passou? Foi vergonha, irmãos, porque se levantou contra o líder. Mas esse aqui, de fato, era o líder. Porque ele tinha humildade, ele reconhecia. Ele teve alguns momentos que, óbvio, como todos nós, como seres humanos, temos também os nossos altos e baixos aí, as nossas lutas internas. Mas ele chegou a um ponto de pedir a Deus para poder ser arriscado o nome dele da vida, porque ele não aguentava mais aquele povo rebelde, povo que não queria saber de só quer saber de comer, reclamar. Deus deu até para ele os anciãos para pudesse resolver os assuntos pendentes, porque era um povo toda hora perturbando, toda hora incomodando, toda hora vindo no ouvido de Moisés. Moisés chegou a um ponto que estava já estressado já, irmãos. Você vai lá e resolve sair com os anciãos, porque eles que vão te dar o parecer. E ali foi acontecendo, depois veio os juízes, e assim foi estabelecendo então as regras, porque toda regra há exceção. E a exceção, nesse caso aqui, de Miriam e Arão, que houve, na verdade, o arrependimento de Arão, e que intercedeu em favor da sua própria irmã, porque talvez ele mesmo tenha sido o causador disso tudo, porque houve um sentimento pervertido de ciúme. O ciúme doentio é a pior coisa que tem. Quando tem um ciúme de zelo é uma coisa, agora um ciúme doente, aí isso causa um dano. Então o que acontece? Em Filipenses 4,13, diz assim a palavra de Deus, para que nós possamos então levarmos adiante este vídeo. Filipenses 4,13. Glória a Deus. Quatro, 13. Aí, Paulo se refere-se aqui a umas questões de dar, de contribuir. Fala-se a respeito aqui de Paulo e a gratidão dele aos Filipos, lá, os filipenses, da região de Filipos. Então Paulo aqui usa então esse termo a respeito do que ele havia falado em todas as suas mensagens aos filipenses, quando ele fala a respeito do dar, do você contribuir, de que ele viveu, na verdade, em dias difíceis, mas Deus sempre providenciava através dos irmãos que eram generosos com ele, então ele usou então esse termo. Ele sabia passar necessidade, sabia passar
escassez, sabia viver tanto também na fartura. Então ele fala a respeito do que está escrito aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o que acontece? As pessoas pegando esse versículo aqui de forma isolada, começaram então a usar ele como sendo uma justificativa nas suas ações erradas. Posso tudo aquilo que me fortalece. Não é bem assim não, irmãos. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Paulo também escreveu e falou sobre isso. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso, sim, aquilo que me convém. Porque o que não convém, a verdade me trazer o quê? As consequências. O que aconteceu com Miriam e Arão foi isso. Eles podiam ter comentado, mas com Moisés, com ele mesmo. Poxa, irmão, Deus fala tanto com você. Poxa vida, eu queria assim ouvir pelo menos um timbre da voz do Senhor. Pudesse fazer de forma onde poderia até mesmo ter a permissão de Deus para que ele pudesse ouvir a voz. Mas se rebeliou, vamos dizer assim. Eles tomaram a decisão por si mesmos e começaram a falar mal de Moisés, como se os ouvidos de Deus estivessem agravados, para que não pudesse ouvir. Deus ouve tudo, irmãos, e Deus vê tudo. Nós somos, todos os dias dos nossos dias, o Senhor tem observado a todos nós. Se nós pecarmos e reconhecemos que nós pecamos, o Senhor é tão misericordioso, Pai. Tu és tão bom que tu não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quando há o arrependimento focado no sentimento não pervertido, mas no sentimento de arrependimento, irmãos, Deus é Pai. Qual é o pai que o filho pedir um pão e vai dar pedra? Quando nós reconhecemos os nossos erros, aconteceu aqui, mas não houve. Mas não foi corrigido. Deus corrige e disciplina o filho que ama. Nós erramos. E por nós estarmos, muitas vezes, cometendo alguns erros, o Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Então, irmãos, eu quero dizer para você, poder todas as coisas daquele que te fortalece, sim, é lícito. Porém, nem tudo convém. Então você tem que saber de que as coisas que Deus tem feito para você e por mim são coisas para que nós possamos viver todos os dias com esse reflexo em nossa própria condição humana, para que não deixemos que a nossa condição humana venha nos corromper. Porque isso nos traz consequências. Nós não podemos viver um homem hoje em um estado carnal e vivemos um homem mesmo hoje em um estado espiritual, de forma a se unir. Não, eles não são unidos, eles são confronto todos os dias. É o espiritual e o carnal. Espiritual e o carnal. Irmãos, você acha que isso aqui, irmãos, isso aqui é todo dia, irmãos, tem que se esmorrar, tem que fazer o verdadeiro jejum, irmãos, abster-se das coisas que te fazem mal, irmãos. Jesus falou que o que te faz mal não é o que entra não, mas sim o que sai. É terrível, irmão, tem hora que a gente abre a boca, só a misericórdia do Senhor. Eu sei, às vezes, coisas que acontecem no meu próprio dia, eu vejo a luta que é, mas às vezes a intenção não é nem de maldade, não é nem de forma maliciosa. Mas às vezes a interpretação não é exclusividade de ninguém. Você pensa que você está falando de forma a trazer o conforto à pessoa, você está sendo ofensivo. Você está trazendo muito mais a discórdia do que a proximidade dessa pessoa. Você está se distanciando cada vez mais. Então é uma luta contínua. Então, Paulo fala então de Filipenses, ele diz bem claro, mas tudo que ele fala aqui é relacionado ao que ele viveu. Não é apenas um contexto, mas é um texto. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia sobre isso aqui no estado em que ele vivia, lá na cidade de Filipos, que Deus providenciou os irmãos serem generosos com ele. Então, às vezes, a interpretação de texto ela nos traz o pretexto, né?
Porque as pessoas acham, eu posso tudo aquilo que me fortalece. Não é bem assim não, irmãos. Você não pode não. De forma onde você entenda de que posso sim todas as coisas, mas nem tudo me convém. Paulo escrevendo lá em Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios 6, volta um pouquinho a sua Bíblia. 1 Coríntios 6. Glória a Deus. Do 12, 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Aí que está. Todas as coisas me são permitidas. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas são saudáveis, mas nem todas me convêm. Outras traduções. Eu vou ler o que está aqui, você vê em João Ferreira de Almeida essa tradução que eu acabei de falar agora. Posso todas as coisas me são permitidas. João Ferreira de Almeida, todas as coisas me são lícitas. Então eu vou na minha tradução, tá, irmão? Acompanha aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito a realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento de quem o se une com uma prostituta, torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete todavia. Quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, e de qual tendes a parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificar a Deus em vosso próprio corpo. Então, irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu agora a diferença? Essa é a diferença. Romanos 7. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Romanos 7. Versículo 18. 7 e 18. Porque sei que na minha carne, se você pode dizer isso para todos os dias da sua vida, em todos os momentos, porque eu sei que minha carne, minha pessoa, porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizar, pois o que pratico não é bem que eu almejo, que eu desejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu digo, praticando. Ou esse eu vivo praticando. Eu sigo praticando. Não é viver, mas se seguir praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim, na minha natureza humana, na minha carne, na sua carne. É interessante. Assim descubro, versículo 21, assim descubro essa lei, que em minha própria carne, quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, na carne, na condição humana, que nos afasta de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros, todos irmãos. Em todos os nossos membros do corpo, o pecado está sempre atuando. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não tem como você negar isso. Miserável ser humano que sou. Paulo dizendo, e nós dizemos até mesmo,
para nós, para os nossos dias. Miserável ser humano que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Aí eu te pergunto, irmãos, quem te livrará? Quem me livrará? Lembra-se que eu falei que quando nós nos aproximamos cada vez mais de Deus, a nossa carne ela vai se mortificando. Quando nós não desejamos mais viver segundo a carne, o homem espiritual, que é o interior, ele vai transformando o nosso exterior. As pessoas já nos contemplam com os outros olhos, começam a nos olhar com os olhos iluminados, os olhos do Espírito, não mais com os olhos da carne. As pessoas veem algo diferente em nós. Começa a mortificar, irmãos. Se começarmos a mortificar os desejos da carne, o verdadeiro jejum, irmãos, é esse, abster de coisas que te fazem mal. Lembra que Moisés estava ali, a sua irmã, com lepra, porque desobedeceu, porque ficou falando mal de Moisés. Não quero dizer, irmãos, que você não tenha que se levantar com as coisas erradas, porque existe líder e líderes. O líder, ele vai sempre à frente dos seus liderados. Ele é motivação. Ele está sempre junto, está sempre ali, ó, chamando, vem meu povo, vem meu povo. Não é ficar, vai povo, vai. Se der ruim, deu. Aí ele fica lá no bem bom, curtindo os ar-condicionados da vida, as camas, e camas, né, irmãos? Não é uma cama sono leve, não, irmão. É uma caminha bem diferente, né? Portada, massageando as costas, aquele treme-treme, deita lá, relaxa, fica só ali. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Como é que foi a arrecadação? Foi boa? Ah, tá. Depois me faz o contato. É assim, irmãos. Vive como os verdadeiros reis e rainhas nos seus palácios. Vivem as suas vidas. E quando vai para pregarem, excluem até as pessoas de chegarem próximas. Irmãos, olha, é desgastante. A graça de Deus, irmãos, ela não tem como pactuar com um pecado. A graça de Deus aniquila o pecado e ela não permite que nada fique no oculto. Ela revela. É o que Deus vai fazer, irmãos. Deus vai revelar, irmãos. Diante dessa situação que está hoje, a apostasia está sendo implantada hoje no mundo por homens. Homens que se dizem ser homens segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, mas fogem dos seus respectivos chamados e vivem enclausulados, vivendo seus próprios dias, enquanto o povo fica aí sofrendo, passando por situações de privações. Irmão, não quero dizer que não seja a hora de se fazer um algo. Sim, esta é a hora de se fazer um algo, de se mobilizar, de fazer com que o povo entenda a necessidade de se unir em oração, no propósito. Irmãos, o corpo se forma, é de forma presencial, irmãos. O corpo se forma de forma presencial. Você tem que fazer isso de forma cautelosa, cuidado, nada além disso. Eu quero dizer para você esta noite, Deus haverá de nos aproximar cada vez mais dele, que é ele que nos chama pelo nome. Então não podemos permitir que isso venha nos trazer a consequência. Irmão, não tem como Deus compactuar com o pecado, irmão. Deus, ele aniquila. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador, aquele que anda no erro. Porque quem é liberto disto, que passa a ter conhecimento, a cobrança é maior. Eu quero encerrar aqui neste capítulo e voltar então para o final. Porque fica muito estendido e eu conheço. Vou falar com amor e muito carinho, tá? Realmente, o falar às vezes demais dá uma expectativa assim meio sonolenta, né? Eu conheço. Eu sei que, na verdade, foi uma questão de entendimento, nada além disso. É o dia a dia mesmo, o dia a dia para quem trabalha é puxado demais. Mas divide isso, tá, irmão? Eu vou ver um pouquinho hoje, amanhã você vê um outro pouquinho, e vai vivendo uns pouquinhos, né? E depois se alimenta aí espiritualmente do que for para você. Eu volto daqui a pouco para concluir esse vídeo, em nome de Jesus.